Existem muitas linguagens de programação, a gente sabe. Algumas dessas linguagens já vêm com ferramentas para a gente trabalhar com engenharia, com inteligência artificial e até mesmo para interagir com hardware, com equipamentos. O LabVIEW é uma dessas linguagens, mas ele trabalha de um jeito um pouco diferente. Ele é uma linguagem gráfica, ele utiliza blocos e linhas para interligar esses blocos. Lembrando que as ferramentas de software têm que estar ao nosso serviço e têm que facilitar a nossa vida. Então, vamos ver como que o LabVIEW funciona. Eu estou aqui com o LabVIEW aberto, na versão 2017. Recomendo você, se você não tiver o LabVIEW, baixar do próprio site. Lá eles vão ter uma versão de avaliação de 30 dias e existe também uma versão que está para sair, que é a versão Community, e que provavelmente deve ter acesso gratuito para estudantes e desde que você use para fins não comerciais. O ideal quando eu trabalho com LabVIEW e faço aplicações comerciais é eu criar um projeto. Mas para a gente ir direto para a programação, eu vou em File, New VI. VI é o nome do código feito em LabVIEW. Quando você salvar ele, ele vai ter a extensão .vi, de Virtual Instrument. Repara que ele abriu automaticamente duas janelas, uma com essa parte cinza e uma com a parte branca. A gente vai chamar essa parte cinza de painel frontal, ou front panel em inglês, que é justamente a interface do usuário. Eu vou programar aqui tudo que o usuário vai ver quando ele quiser manipular esse software. E aqui na parte branca, a programação. Existe um atalho do teclado, que é o Ctrl T de tatu, para eu colocar essas duas lado a lado. É bom para quando a gente está aprendendo a utilizar a ferramenta. Para começar a programar logo de cara, eu vou começar pela interface do usuário. Vou clicar com o botão direito na área vazia e isso vai me expandir uma paleta com opções de colocar controles ou indicadores. Eu vou procurar aqui dentro de Graph, Waveform Chart. Vou clicar e clicar de novo para soltar ele aqui no painel frontal. Repara que ele já apareceu aqui também no diagrama de blocos. Vou clicar com o botão direito aqui de novo na área vazia da parte cinza, vou em Numeric e colocar um Dial. Para alterar o tamanho desse Dial, eu vou clicar fora na parte vazia de novo, vou arrastar o mouse até ele modificar o símbolo dele para a ferramenta de aumentar o tamanho. Então isso significa que ele já vem com essa ferramenta de mouse dinâmico. Dependendo de onde eu posiciono o mouse, ele aciona para mim uma ferramenta diferente. O Dial também apareceu aqui no diagrama de blocos e eu vou ligar os dois. Também posiciono o mouse aqui até ele virar um carretel e basta clicar em um e clicar em outro. Eu vou usar aqui um botão que está logo aqui em cima, que é o Run Continuously, que vai rodar o código continuamente. Depois que a gente aprende a criar estruturas de repetição, a gente não usa mais esse botão. Então ele é só no início para a gente fazer alguns testes. Vou manipular aqui o Dial. E repara que em tempo real eu já estou monitorando aqui os valores no gráfico. Quando eu paro de alterar, esse valor ele fica aqui posicionado e a escala está ajustada para ficar o mais próximo do valor que ele está agora. Mas isso não facilita muito a visualização. Então eu vou clicar com o botão direito aqui na escala do eixo Y e desabilitar essa autoescala. E vou trocar os limites. Basta eu clicar aqui nos limites e trocar o valor. Então vou colocar de 0 a 10, por exemplo, que são os limites do meu dial. Agora eu consigo visualizar melhor. Se eu quiser, eu posso também trocar os limites do meu dial, por exemplo, de menos 10 a 20. E claro que seria ideal que eu trocasse também aqui os limites do gráfico. Muito bem. Eu vou parar esse código no botão abortar, que também não é um botão muito indicado para quando eu tiver estruturas de repetição. E vou criar outros controles e indicadores aqui. Vou criar um botão. Vou alterar o tamanho dele também. Vou colocar aqui um LED. Existem outros tipos de visuais. Deixa eu pegar aqui um LED do Modern. Repara que eles estão aparecendo aqui já no painel frontal. Vou ligar os dois. Run Continuously. Está funcionando. Vamos colocar mais controles e indicadores aqui. Um controle numérico.
um indicador numérico também, mais de tanque. Vou ligar os dois. Abortar. E agora um controle do tipo string. Vamos aqui em string and path. String control. E agora um string indicator. Olha que interessante que as cores no LabVIEW elas trazem informações sobre o tipo de dado que a gente está trabalhando. Então o laranja vai representar números ponto flutuante, nesse caso do tipo double, números reais com casas decimais. O verde são as variáveis do tipo booleanas, verdadeiro ou falso. E o rosa, variáveis do tipo texto, string. Vamos rodar no Run Continuously. Então o que eu escrevo aqui vai ser atualizado aqui na string de baixo, não quando eu der Enter, mas quando eu clicar fora. Se eu der Enter, ele vai para a linha de baixo. Fica um pouco esquisito, né? Vamos dar um abortar aqui, ó. Vamos esticar um pouco essa string e ver que se eu der Enter, ela vai para a linha de baixo, mas não atualiza, só vai atualizar quando eu clicar fora. Se isso não for muito legal, você pode alterar isso nas configurações e colocar para Limit to Single Line, se você quiser uma linha só, ou para atualizar o valor no indicador enquanto eu estiver digitando. Agora, conforme eu digito, ele já transmite para o indicador. Legal. Algo que você pode observar aqui é que ele está gerando muitos dados para esse gráfico, mas eu não sei exatamente quantos dados estão indo para o gráfico. É importante que eu saiba isso, que eu tenha o controle disso. Para isso, a gente vai criar uma estrutura de repetição. A primeira delas é o while loop. Então, vou parar o código. Agora eu vou vir aqui para o diagrama de blocos, vou dar um botão direito na área vazia e vai aparecer uma paleta de programação. Ela é diferente da paleta que a gente tem lá no painel frontal, que é uma paleta de controles e indicadores. Eu vou procurar aqui em estruturas dentro de Programming e vou selecionar While Loop. Vou clicar, com clique segurado eu vou arrastar e envolver todo mundo. Essa é a minha estrutura de repetição While Loop, né? O mesmo While Loop que existe em outras linguagens de programação, por aí afora. Uma diferença desse While Loop é que ele precisa de alguém ligado aqui no terminal de parada. É aqui que vai ter a condição booleana de parada. Repara que se eu quiser rodar o código aqui no Run, ele me informa que está faltando o terminal condicional no While Loop. Então eu vou criar um botão de parada. Vou vir aqui no painel frontal, botão direito, booleanos. Pode ser qualquer um desses botões, tá? Qualquer botão que você quiser. Para ficar um visual didático, eu vou escolher esse Stop Button. Ele apareceu aqui, eu tenho que deixar ele dentro do While Loop e vou ligar ele aqui no terminal de parada. Ou seja, esse código vai rodar, quando eu apertar o botão, ele vai mudar o estado dele de falso para verdadeiro, e verdadeiro é o suficiente para que o while pare. A partir de agora eu não vou mais usar o Run Continuously, eu vou usar o Run. Então daqui para frente sempre vou ter uma estrutura de repetição e sempre vou usar o Run. Rodei, vou manipular aqui os meus valores. Quando eu der um stop, o while para. Se eu quiser acompanhar um pouquinho mais do que está acontecendo e entender, eu sempre posso utilizar o recurso do Highlight Execution, que é essa lâmpada que tem aqui em cima. Eu vou ligar ela e quando eu rodo o código ele fica mais lento, eu vejo os dados passando pelos fios. A gente pode dizer que o LabVIEW é uma linguagem orientada ao fluxo dos dados nos fios. E repara que está saindo um Fzinho aqui do Stop Button. Quando eu aperto ele, sai um True e o código todo para. Mas ainda não consegui determinar, vou desligar aqui o Highlight Execution, mas ainda não consegui determinar a velocidade com que esses dados estão sendo plotados no gráfico, ou seja, a velocidade do loop. Para isso, eu vou colocar aqui um temporizador, botão direito no diagrama de blocos, Timing, e vou escolher, por exemplo, Wait. Vou colocar aqui dentro e vou colocar um número constante. Botão direito no diagrama de blocos, vou na aba de numéricos e procuro aqui um numérico constante. E vou ligar aqui do lado esquerdo dessa função. Vou colocar aqui, por exemplo, 200 milissegundos, 250 milissegundos, ou seja, 4 valores por segundo.
o meu while loop ele vai executar tudo que está aqui dentro a cada 250 milissegundos, 4 vezes por segundo. Vamos ver como é que isso fica. Agora sim, ó. Agora eu consigo saber exatamente quantos dados estão sendo gerados por segundo, porque eu programei isso no software, e tenho um pouco mais de controle sobre o que está acontecendo. Vou dar um stop aqui. Vamos verificar um pouquinho outras estruturas de repetição. Por exemplo, o for loop. Então vou deixar esses controles indicadores aqui de lado. E vou colocar aqui uma estrutura de repetição for loop. O for, assim como em outras linguagens, ele já precisa de um número pré-determinado de vezes que ele vai rodar. Não é como o while loop, que dependendo da condição que tiver aqui na condição de parada, ele para ou não. Esse número de vezes do for, eu vou ligar aqui na entrada do for. Então vou pegar um numérico. Você reparou que esse número é azul ao invés de laranja? É porque os números em azul são números inteiros. E vou pedir para ele rodar 5 vezes. Dentro dele, eu vou colocar um gerador de funções randômicas. Vou aqui no numérico também, dadinho. Essa função ela gera um número randômico entre 0 e 1. Se eu quiser números randômicos entre 0 e 10 ou entre qualquer outro valor, basta multiplicar por uma constante. Se eu quiser entre 0 e 10, eu multiplicaria esses valores por 10. E eu vou mostrar eles aqui, dentro do for. Eu vou colocar um delay aqui dentro, para que a gente veja ele gerando esses 5 valores. Vamos lá, o número está aqui, ó. Vamos aumentar ele um pouquinho. Deixa eu usar o atalho Ctrl+, para aumentar um pouco a fonte desse número. Vamos rodar. Está lá, gerando 4 valores por segundo, mas ele não parou depois de 5 vezes. Por quê? Depois que ele roda 5 vezes, o while loop pede para ele rodar de novo mais 5. Então ele não vai parar nunca. Muito bem. Vou dar um stop aqui no código. Ah, você viu que eu dei stop e ele demorou um pouco para parar? É porque ele esperou as últimas 5 vezes terminarem de rodar. Então quando eu dei um stop button aqui, ele espera o loop terminar a sua última iteração e, portanto, esperou o for loop rodar as suas últimas 5 vezes antes de parar o código. Agora eu vou ligar esse fiozinho que está saindo aqui do dadinho e criar uma conexão na borda do for e criar um indicador aqui. Eu não sei que tipo de dado que vai sair aqui. Eu vou usar uma técnica no LabVIEW que é uma das dicas mais importantes, que é usar o botão direito em qualquer terminal. E aí eu posso criar um controle ou um indicador de acordo com o dado que está lá, mesmo sem saber que dado é aquele. Olha só, botão direito, Create, ele me dá a opção aqui constante, controle, indicador. Nesse caso, o indicador. Os indicadores têm essa setinha branca entrando neles. Os controles têm a setinha branca saindo deles. E, em geral, os controles são objetos em que o usuário pode entrar com algum valor. E os indicadores, objetos que apresentam resultados. Muito bem, tem um indicador aqui do tipo array. Array é um conjunto de dados. Nesse caso, ele tem uma dimensão só. Eu vou arrastar ele aqui no painel frontal. A gente poderia chamar ele de um vetor, por ter uma dimensão só, em programação. E vou rodar esse código de novo. Vamos ligar a lâmpada para deixar ele um pouquinho mais lento e verificar o que vai acontecer. Ele está gerando os valores aqui, mas ainda não preencheu o array. Só quando ele terminar a 5ª vez, é que esse array vai ser preenchido. Esses valores vão sair daqui já com 5 valores de uma vez, ó. Foi o que aconteceu agora. Agora ele vai gerar mais 5. E quando terminar os novos 5, ele preenche aqui com outros 5. Agora ele preencheu com novos valores randômicos. Vamos dar um stop. Vou tirar aqui o Highlight Execution. Muito bem. Parei o código. Então tem algumas coisas importantes aqui que a gente viu. Ele realmente está rodando só 5 vezes, mas o while loop faz ele repetir esse processo.
Os dados, eles não são atualizados fora da estrutura até que a estrutura termine. Então esses túneis de conexão, eles só vão transmitir dados para fora assim que terminar de fazer o número de vezes do que está acontecendo dentro da estrutura. E o loop for, ele acumula, ele tem essa propriedade de acumular os dados aqui na borda. E ele junta todos esses dados. Claro que você pode escolher mudar esse formato do túnel para pegar só o último valor. Mas essa ideia de concatenar os dados, ela é muito útil em muitos casos na programação. Vamos dar uma olhada no indexador aqui do loop for. Então esse aqui, esse terminalzinho i, ele indica para a gente em que vez que está rodando o loop for. Eu fiz aqui uma manobra rápida, que é aquele mesmo truque de usar o botão direito, só que dessa vez eu criei um indicador. E não precisei buscar esse indicador aqui no painel frontal, ele já apareceu aqui para mim. Já apareceu aqui para mim. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dele com a tecla Ctrl+. Repara que o tamanho da fonte foi subindo aqui em cima. E vamos verificar o número das iterações dentro desse for. Vamos rodar o código. Olha só, ele vai indo de 0 a 4. Então realmente ele está me obedecendo, rodando 5 vezes. E um ponto importante é que as iterações no LabVIEW começam do 0, assim como linguagem C, por exemplo. Linguagens como o MATLAB, as iterações começam do 1. Então é importante ficar atento a isso. E a última estrutura que eu quero mostrar aqui é o case, que é bastante equivalente ao if nas outras linguagens. Botão direito aqui no diagrama de blocos, estrutura, case. Clico e arrasto e ligo aqui um botão nesse ponto de interrogação. Eu vou ligar o mesmo botão que eu já tenho aqui no painel frontal. Eu vou colocar aqui o tanque que eu tenho do lado de fora do case, mais próximo dele, e vou criar uma constante. Vou usar aquele truque do botão direito. Botão direito, create, só que dessa vez eu vou criar constante. Então criei indicador, criei constante e poderia criar controle também. Só que eu vou deixar essa constante dentro do case. E ele já criou para mim um túnel de conexão. Se ele não tivesse criado, bastaria ligar dessa forma. E isso no caso verdadeiro. No caso falso, eu vou clicar aqui em cima e trocar, eu vou ligar o número 2. Nossa, o que será que acontece com tudo isso, né? Vamos rodar para entender. Não tem nenhum erro, ele não está acusando nenhum erro. Vamos rodar esse código. Bom, aqui no tanque, ele está gerando o número 2. Se eu apertar o botão, ele vai para o próximo passo com 8, ou seja, na próxima iteração, ele está mandando 8. Repara que o case não alterou aqui, mas ele está vindo um true aqui, e portanto ele está executando o caso true, que está mandando 8 para o tanque. Vamos ligar o Highlight Execution para ver devagarzinho. Nesse momento, ele está aqui terminando de rodar as 5 vezes do for, mandou o true e mandou o 8. Vamos trocar o botão. Ele vai terminar de rodar as 5 vezes aqui do for, deve sair um F de falso aqui do booleano. E ele vai executar o caso falso, que vai mandar 2. O case no LabVIEW é uma ferramenta bastante poderosa, porque ele não permite só booleanos, ele permite eu colocar números aqui na entrada, criar infinitos cases, permite que eu coloque texto também, e entre outras coisas. Então ele é uma ferramenta poderosa aqui no LabVIEW, ele é um if, mas um if com muito recurso agregado. Deu para perceber que o LabVIEW ele acelera o desenvolvimento quando você precisa de visualização rápida dos dados e visualização em tempo real. Porque a interface do usuário ela já está inerente no código, ela já vem junto com o código. A melhor linguagem é aquela que você domina. Então é legal você conhecer as diversas linguagens que a gente tem por aí. Na engenharia a gente usa bastante o LabVIEW, o MATLAB, o Python, linguagem C. Mas também vale a pena você se aprofundar em alguma delas, até para você conseguir desenvolver projetos mais elaborados, tanto na academia quanto no seu trabalho. Essa foi uma aula introdutória de LabVIEW, a ideia é surgirem mais aulas, e qualquer dúvida que você tiver, qualquer ajuda que você estiver precisando em algum projeto, pode entrar em contato comigo, que eu vou te responder com o maior prazer. Por enquanto é isso. Valeu. Obrigado.